Olá, tudo bem? Seja você mais uma vez muito bem-vindo ao nosso MCI, Meus Conceitos sobre Israel, e nós vamos continuar os nossos estudos. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo que nós estamos apresentando. E hoje nós vamos falar sobre o assunto que nós falamos no último episódio. Os discípulos, os homens que seguiram Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre essa questão, e eu já começo fazendo uma pergunta ao pastor Nélio. Com que propósito Yeshua escolheu os 12 para lhe acompanhar? Pastor Nélio. Bom dia a todos, Shalom para todos, o Israel de Deus. Nós vamos dar prosseguimento aqui nesse trabalho que para nós é de grande importância. Meu pastor Francisco, nós estamos ligando um assunto ao outro. Mas esta parte que nós estaremos falando hoje, primeiramente eu quero aconselhar a todos vocês a estudarem, a pesquisarem sobre o assunto. Porque ele é muito longo e esses minutos que nós passamos aqui gravando não serão os suficientes. Mas vamos passar o necessário para vocês poderem pesquisar. Com que finalidade Yeshua escolheu 12 homens para trabalhar com ele? Primeiramente, eu preciso dizer que Yeshua veio fazer duas coisas aqui na terra. Duas coisas fundamentais: buscar e salvar o homem que estava perdido. E depois, segundo, estabelecer o reino dos céus na terra. E quando então ele chega e ele vai dar início a esse trabalho, pela direção do Pai, ele vai escolher 12 homens para estarem ao seu lado. E esse trabalho que Yeshua vai ter com eles será de preparar o coração desses homens para estarem à disposição dele, à disposição do reino. Porque em gravações passadas nós falamos um pouquinho sobre isso. Não haveria condições de Yeshua estabelecer um reino sem pessoas preparadas para estarem ao seu lado trabalhando e reinando com ele. Então esses 12 seriam as pessoas escolhidas por Deus Pai, indicadas por Deus Pai, pelo Eterno, para estarem ao seu lado. Então ele iria prepará-los para que eles fizessem o serviço preparatório futuro, quando então ele terminaria o seu cumprimento aqui, no caso, o estabelecimento inicial do reino, voltaria para o Pai e eles então iriam dar continuidade. Fazendo o quê? Eles sairiam pregando, eles sairiam ensinando, eles sairiam batizando as pessoas, convidando elas para fazerem parte desse reino. Era um trabalho um pouco amplo, pouquinho mais amplo, porque as pessoas, para fazer parte desse reino, elas teriam que se converter, elas teriam que serem outras pessoas. Então, meu pastor, o propósito de Yeshua em escolher os 12 foi para estarem ao seu lado, e quando ele fosse para o céu, eles dessem continuidade ao serviço que ele veio prestar aqui na terra. Esse é o primeiro passo que nós damos aqui. Esse é o primeiro passo, tá? Para uma explicação para vocês. Então eles foram preparados? Eles foram preparados. E ele não poderia errar na escolha, mas que eles foram preparados, eles foram preparados. Pastor, dentro disso que nós estamos analisando, então nós podemos ver que os discípulos eles não eram pessoas preparadas antecipadamente. Jesus escolheu pessoas da multidão. Isso é fato. Isso nos dá a entender que, na verdade, Jesus ele não procura, o reino de Deus, para estabelecer o reino de Deus, ele não procurou pessoas que já estavam enganjadas, seriam sacerdotes, os homens, doutores da lei, mas ele escolheu pessoas comuns, como eu e você. Pastor, podemos explanar um pouquinho sobre essa questão? Meu pastor, nós vamos falar por hipótese.
os religiosos, as pessoas que já tinham seus compromissos ali como os fariseus, saduceus, escribas, zelotes, eles, se o Senhor os convidasse, talvez ele teria muito problema com eles devido ao conhecimento que eles tinham, a forma de pensar. O Senhor precisaria pegar pessoas que não entendessem nada sobre reino, estabelecimento de reino, trabalhar no reino, servir no reino. Eu tenho essa opinião, meu pastor, que o Senhor não pegou aleatoriamente, não é? Mas ele pegou, trouxe pessoas que o Pai viu que teriam possibilidade de estarem servindo a Yeshua no reino, nesse estabelecimento desse reino. Esse é o meu ponto de vista aqui também. Para ficarmos um pouco mais alinhados com a palavra, vamos estar lendo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6 ao 9. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Esse texto que o pastor acabou de ler era exatamente a dúvida que eles tinham. Restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? E o Senhor, a resposta foi: não vos compete saber tempos e estações em que o Pai determinou por seu desígnio, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito do Eterno, e vocês vão ser minhas testemunhas. E esse evangelho do reino, ele vai ser pregado a toda a criatura. Então, olha o leque disso aí. O reino estava sendo trabalhado ainda. Ele estava sendo iniciado. E eles precisariam compreender isso. Foi aonde o Senhor ficou com eles 3 anos e meio, instruindo. E quando o Senhor então já os tinha preparado, foi o momento da sua partida. O Senhor foi para o céu para aguardar o serviço que então os homens aqui iriam dar continuidade até o retorno dele para a colheita. Então, isto passou adiante. É lógico que não ficou nos 12. Lá na frente nós vamos ver um religioso, uma pessoa temente ao Eterno, que foi Saulo, chamado Paulo. Ele foi trazido praticamente à força para dentro desse reino, por ser ele um homem apaixonado pelo Eterno, mas despreparado para fazer parte do reino, porque ele não estava entendendo, estava perseguindo e matando os chamados cristãos, ou a seita da época. E Yeshua, com a permissão do Pai, teve que vir interferir na perseguição de Saulo. E ali vem o quê? A conversão dele, um nascer fora do tempo, e Saulo, então, chamado Paulo, ele passa a ser, conforme o próprio Yeshua disse, um escolhido, uma ferramenta de Deus para ser mais um nesse grupo que veio a aprender mais para frente, veio ouvir os apóstolos e ele passou a ser o apóstolo dos gentios, apóstolo nosso. Porque o reino não pode ter um rei sem não ter os súditos, os que fazem parte do reino. Então esse número está sendo preparado, está sendo colhido no mundo inteiro. Foi aonde a ordem
dada aos apóstolos e eles seguiram. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Ide e pregai a toda a criatura, quem crer e for batizado. Então, por quê? Também o crer e ser batizado, lavar os seus pecados, nascer da água e do Espírito, né? Conforme nós temos lá em João 3, todo o capítulo praticamente, daquela conversa de Nicodemos, o nascer de novo, que é para fazer parte do reino celestial, meu pastor. Nós avaliamos que muitas das pessoas hoje em dia que exercem uma profissão, elas ficam 4, 5, 6, dependendo, depois fazem uma especialização na sua área. Isso pode chegar até 10 anos de estudos. Aqui nós vemos que alguns homens foram separados para acompanhar Yeshua Mashiach por 3 anos. Mas isso foi um seminário, foi um aprendizado itinerante, porque eles passavam dia, tarde, noite, meses, 3 anos com o Messias. E aprenderam muito e conseguiram dessa forma propagar o evangelho que nós recebemos até os dias atuais. Baseado nisso, nós vamos ler aqui Mateus no capítulo 19, verso 27 e 28. Observe o que diz. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, o que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Avaliando esse contexto, nós entendemos que toda essa preparação que esses discípulos fizeram foi não somente para aquele momento, porque naquele momento, se nós formos avaliar o Atos dos Apóstolos, o livro Atos dos Apóstolos, eles ficaram ali realmente em algum momento cuidando da palavra, cuidando do ensinamento e em oração. Porque haja vista que muitos, também os apóstolos naquele momento, os discípulos pensavam que Jesus, assim como ele subiu, os anjos falaram que ele haveria de voltar, eles esperavam que Jesus voltasse por aqueles dias, por aquele tempo. E por isso, de certa forma, foi até uma preparação do próprio Eterno para que eles realmente pudessem capacitar algumas pessoas, ensinar algumas pessoas. Ou seja, desde já, começaram a implementar o reino de Deus, sendo propagadores daquilo que Yeshua Mashiach havia falado. Vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra. Isso também agora nós vamos entrar um pouco mais profundo, que se estabelece também por tempo vindouro. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre isso. E nós temos falado sobre chaves, sobre alguns conceitos das chaves, porque em certo momento Jesus falou que daria as chaves do reino àqueles que o seguissem, especificamente aos apóstolos que estavam vivendo com ele esses 3 anos de aprendizado. Pastor, que chaves são essas? Depois deles preparados, eles receberam pela confiança do Eterno, quando o Yeshua disse quem havia revelado que ele era o Filho de Deus, não eram os homens comuns, mas sim o próprio Eterno, o Senhor lhes conferiu uma chave. Nós entendemos, pastor, que essa chave é uma ferramenta, é um poder para entrar e sair, para dirigir. Eles receberam autoridade legal, porque o Senhor disse: o que ligares na terra será ligado no céu, o que for desligado na terra será desligado no céu. Isso quer dizer que Yeshua, onde ele está nos observando, ele está coordenando a igreja aqui na terra. Mas de forma nenhuma ele poderia deixar essa chave como autoridade, como poder na mão deles, para eles fazerem de forma errada. Então o Senhor concedeu a eles essa chave da casa, essa chave do reino. Para quê? Para que eles pudessem colocar para dentro quem estivesse realmente preparados e não colocar aqueles que não estivessem preparados. Nós estamos falando até sobre isso, porque muitos acreditam que no arrebatamento da igreja todos irão. E nós já fizemos esse comentário, meu pastor, que não irão todos. Por quê? Porque nem todos aceitaram Yeshua. Eles só vão aceitar até mesmo os judeus que ainda não
se voltaram para Yeshua HaMashiach, só vão reconhecê-lo na grande tribulação, quando a igreja então vier. Aí sim. Então, esses 12, conforme foi lido, quando o Senhor se assentar, quer dizer, quando estabelecer o reino definitivamente, eles se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O Senhor disse isso. Quer dizer, essa palavra julgar, nós já tivemos até conversando isso na igreja, será dar direção, será dar orientações, estar ao lado. Por quê? O Senhor os separou para isso. O próprio Verbo de Deus preparou esses homens para esse serviço. Então eu consigo compreender que na eternidade, quando eles já tiverem seus corpos glorificados, como nós também, então nós vamos compreender amplamente sobre o estabelecimento desse reino. Mas o reino definitivo ainda não foi estabelecido. Ele está sendo preparado. Cada pessoa que chega para a igreja, que chega para a eclésia, e ela se prepara, ela se batiza, ela entende isso, que o Senhor veio salvar, buscar e salvar o que se havia perdido, e ela se batiza, nós temos que instruir ela para ela entender que breve ela vai estar dentro do reino de Yeshua, e Yeshua, como rei desse reino, ele vai dividir tarefas, mas cada um com cargos, com patentes maiores, como os 12 apóstolos, como Paulo e outros. Eu acredito que a hierarquia vai descer, ela vai descer até as pessoas mais simples, que serão orientadas para estar fazendo parte desse reino, meu pastor. Eu sei que é um assunto bastante gostoso, complexo, não se dá para falar em 20 minutos, meia hora. Vocês terão que realmente pegar as partes aqui que nós estamos falando, porque a gente tem que sintetizar uma série de coisas aqui, picotar, pegar o que é importante para a gente passar. Nós já estamos estudando isso aqui na nossa escola de líderes, e eu sei que esse assunto vai se estender talvez por uns 2 a 3 meses. Imaginamos, ou imaginem vocês, falar algo em 3 meses em 20 minutos. Ficaria bastante complexo aqui, não é? Mas queremos deixar de forma que vocês não tenham dúvidas. O reino de Yeshua está sendo estabelecido no nosso interior através do Espírito do Eterno, por essa palavra que vai nos direcionando a Torá, o primeiro mandamento do Senhor, o estatuto nosso, né, que é a Bíblia Sagrada, é o nosso segmento, a nossa regra de fé, e o segundo também, que é a explicação do primeiro para nós. Como o pastor falou, nós não conseguimos abranger todo o assunto ou toda a temática que esse assunto envolve em 20 minutos, meia hora. Nós vamos então, na próxima semana, provavelmente, darmos um pouco mais uma pincelada sobre esse assunto e entrarmos num novo assunto. Nós agradecemos a você que assistiu até agora. Se não entendeu algum aspecto, volte o vídeo, retorne até onde você não entendeu. E mais, busque nas Sagradas Escrituras todo o entendimento que porventura nós não conseguimos passar. Assim diz o Yeshua HaMashiach: buscai nas Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Fiquem todos na santa paz de Yeshua HaMashiach. Até a próxima, se assim Deus os permitir. Encerro dizendo que Yeshua veio estabelecer um reino. E esse reino está sendo trabalhado. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e ele está encontrando esses que estavam perdidos. Que a paz do Eterno, a bênção, o shalom de Yeshua esteja no coração de todos vocês. Amém.